início desse ano, o pastor tinha me convidado para pregar e 2 dias depois eu adoeci. Tive que trocar uma peça do coração e demorou a chegar essa peça. Eu passei quase um mês hospitalizado, mas quando a peça chegou, trocou a peça e fiquei bom. Mas infartei, foi isso mesmo, meu irmão. Foi isso mesmo. O grave é que era mais grave. A peça era uma peça muito mais complicada e depois Jesus consertou. A autorizada mandou consertar. Eu não tive problema nenhum. E não tive que fazer ponte safena, foi apenas colocar um stand. Mas nós vamos falar hoje sobre Jesus e a sede da humanidade. Até uma música popular que diz: "Você tem sede de quê?" E eu não gostaria de citá-la aqui, mas é próprio, é apropriado a gente perguntar e refletir hoje, nessa noite aqui, de que sede que nós estamos nos descedentando e de que sede nós estamos continuando com sede. E é preciso ter sede. E o texto que vamos ler também tem uma história. João 4, de 5 a 42, que Malu tomou emprestado um versículo domingo de manhã. Eu até pensei, quem disse a Malu que eu vou pregar quinta-feira esse texto? Mas ninguém disse, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo também, eu perguntei ali ao diácono quanto tempo eu deveria usar, e ele disse, eu não tenho essa resposta não, irmão. Perguntou o Espírito Santo, aí eu perguntei, o Espírito Santo disse que eu posso ir até 10 horas. Interessante, né? E o Espírito Santo não tem esse negócio não com ele. Ele disse que eu posso ir até 10 horas. Claro que eu não vou, mas está autorizado. Então, nós vamos começar falando sobre onde nós vamos buscar a dessedentação da nossa sede, nosso saciar. Saciar a nossa sede aonde? Eu prefiro falar aqui em pedestal porque eu baixo a mão, e nem percebo, se os irmãos não avisarem. Mas vou botar mais próximo agora. Então, o primeiro texto que eu quero ler para os irmãos são apenas 2 versículos. Mas o texto é grande e eu vou me permitir a ler interceptado por blocos. A história é muito conhecida, nós podemos só reconhecer o texto, nós não vamos conhecer o texto agora, vamos reconhecê-lo. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Obrigado. Era por volta de meio-dia. Parece um texto despretensioso, que nada tem a comentar, mas tem. Primeiro, a cidade samaritana, que não era frequentada pelos judeus. E aí está presente, e aí já se apresenta o preconceito que existia de parte a parte daqueles povos, tanto dos judeus para com os samaritanos, quanto dos samaritanos para com os judeus. Claro que todo preconceito tem revide. Bateu, levou. E é assim que age os povos preconceituosos. E Jesus, preocupado com isso, com sede que isso não existisse entre a humanidade, ele se preocupa em cessar ou interromper esses preconceitos. Porque preconceito não faz bem a ninguém. Ele causa muito problema e são imperceptíveis. As pessoas que são prejudicadas não têm nada a ver, às vezes, com o preconceito, mas são prejudicados, porque o preconceito está em evidência, porque o preconceito está valendo.
Então, Jesus, a primeira lição do versículo 5 é essa questão. Nós vamos ver mais preconceito mais na frente. Mas o outro é a questão de localizar o poço. O poço, que é um local que, na Bíblia, tem muitos significados. Sempre, à beira dos poços, houveram muitas decisões grandiosas, principalmente de casamentos. Casamentos patriarcais, que a gente tem na Bíblia como exemplares para nossas vidas, foram começados na beira de um poço. A Rebeca foi encontrada pelo servo de Abraão, na beira de um poço. A esposa de Moisés, a filha de Jetro, as filhas de Jetro foram encontradas, e ali foi onde ele teve a oportunidade de escolher a Séfara. Enfim, tivemos outros casamentos de Jacó com Raquel também foram. O início dele foi na beira de um poço. E esse poço aqui de Sicar acontece o mais glorioso e mais esplendoroso dos casamentos. Alguém pode até dizer, mas está se falando de uma história de uma pessoa que nem entendia o que o outro estava dizendo, e o irmão vem falar que foi o casamento da humanidade com Jesus. Começou ali. Começou Jesus pedindo água, e algumas pessoas dizem que Jesus não estava com sede, era só pretexto. Mas Jesus tinha uma sede embutida, uma sede invisível, uma sede que nós não temos muito, quando ainda estamos desenvolvendo nossos dons naturais, mas que quando chega o Espírito Santo nós também temos, que é a sede pela fé, a sede para que creiam nele. Jesus tem essa sede e nós somos os responsáveis por encher o nosso cântaro dessa água, que é a fé, e levar para Jesus. Jesus precisa dessa água da humanidade para não desistir dela logo. Às vezes nós encontramos certas coisas. Semana eu encontrei uma pessoa no trânsito educada, e eu digo, é por isso que a humanidade de Jesus não terminou o mundo ainda, porque ainda tem pessoas zelosas pelo bem-estar uns dos outros, apesar de ter os preconceituosos. Mas então, a primeira coisa que nós devemos saber é onde descedentar a nossa sede. E que sede é essa? Parece que nesse diálogo da mulher samaritana com Jesus, um falava uma língua e outro falava outra. Foi uma coisa que eu detectei quando estava estudando para essa mensagem. Parece que um falava evangeliquez e o outro falava carnalês. A mulher falava uma língua dos carnais e Jesus falava uma língua espiritual. Por isso que não se entendia. E por isso que Jesus, a certo ponto da história, diz: mulher, vá buscar o seu marido. Primeiro ele pergunta quantos maridos, se ela tinha marido. E ela disse que não tinha marido. Não tinha marido. Teve 5 e o que tinha agora não era dela. Ou seja, era uma pessoa que não sabia onde se assentar, não sabia onde buscar proteção, não sabia onde buscar direção para a sua vida. Os maridos, na época da Samaritana, na época de Cristo também, era quem dava as ordens na casa. Veja o apóstolo Paulo quando diz que quando a mulher quiser aprender alguma coisa, pergunta em casa ao seu marido. Elas não podiam falar na igreja. Então, por isso que Jesus, quando viu que ela não conseguia entendimento, dizia, vá buscar o seu marido, como que dizendo assim, eu explico a ele, ele entende e passa para você quando chegar em casa. No entanto, ela não tinha marido, não tinha entendimento.
Quantos de nós não temos marido ainda? Quantos de nós, e aí marido está no sentido espiritual, não está no sentido carnal. No sentido de alguém em quem nós vamos fundamentar nossas ações, alguém em quem nós vamos buscar orientação para a nossa vida, guia para nossas ações, nossas decisões, e decisões conflitantes, que nós não sabemos o que fazer, e era preciso que tivéssemos um marido tal qual Jesus queria buscar para aquela mulher. Ela não tinha marido, e Jesus continuava a perguntar: vá buscar o seu marido. Jesus como que orava ao Pai para que ela apresentasse ali o entendimento, ou o marido, entendimento / marido. E ela não tinha marido. Então Jesus ali nesse diálogo, ele quebra 2 preconceitos, ao mesmo tempo, preconceito racial e mais adiante o religioso. O racial porque os 2 povos se degladiavam há muito tempo. E o religioso, já falei sobre ele, o racial. E o religioso porque se degladiavam também onde era o lugar de oração, onde era o lugar de adoração. Os judeus diziam que era em Jerusalém, no templo que Salomão construiu. Mas os samaritanos diziam que era no monte onde os pais deles oravam e adoravam, e eram atendidos, e eram bem-sucedidos. E nesse íntere, os 2 povos discutiam religiosamente e acirravam a inimizade. Cada vez mais a inimizade aumentava desse povo por causa de um preconceito. O preconceito faz a gente ter um conceito da pessoa prévio e inexistente. Eu olho para um irmão aí, daqui, qualquer um desses aqui, e digo um conceito sobre ele sem conhecer. O irmão é mal educado, o irmão é fofoqueiro, e sem eu conhecer. Ou seja, formando ou forjando um preconceito a respeito daquela pessoa. Às vezes porque a pessoa é falador. Mas é falador no sentido de ser cooperativo, de ser interativo, de querer cooperar uns com os outros. Mas a gente diz que é fofoqueiro. E baseado em que você está dizendo que é fofoqueiro? Ele só vive conversando. As mulheres, as pessoas têm preconceito com as mulheres que elas conversam demais. Diz que as mulheres deviam nascer todas em fevereiro para falar menos, que só tem 28 dias. Aí diz que mulher fala muito. Preconceito puro. Preconceito puro. Tem mulher que fala pouco, o marido é quem fala demais. E o fato é que um tem que completar o outro. E às vezes, lá em casa eu nem sei quem é que fala mais, se é eu ou minha esposa. Às vezes é ela, mas às vezes sou eu também. A depender do tema, se o tema for afim do que eu domino, é óbvio que eu invoco até a minha direção. Digo, disso aí eu posso falar. Disso aí é a minha área. Agora, quando não é a minha área, eu fecho o meu biquinho e espero, por exemplo, comércio, quem fala é ela, não sou eu. Então, Jesus começa a quebrar o preconceito racial. Eu quero ler o texto de 7 a 15 para nós encontrarmos mais pérolas, porque Jesus tem tantas pérolas aqui. Eu li em Agostinho, nos Pais da Igreja, 30 páginas. Se nós fôssemos discorrer aqui tudo que Agostinho diz, nós terminávamos meia-noite mesmo, sem exagero. Mas eu não vou seguir Agostinho, não. Agostinho era de um tempo em que as pessoas demoravam 5 horas no templo, no culto. Mas houve tempo na Bíblia onde as pessoas demoravam mais de 12 horas. Lá na reconstrução dos muros de Israel, os cultos eram em pé 12 horas. E ninguém reclamava, não. Ao contrário, saía de lá como quem fez uma musculação física e a outra espiritual.
porque tinha muito o que aprender e tinha muito que saía dali fortificado. Aqui também nós saímos fortificados, basta querer, basta ter sede disso. E nós precisamos ter essa sede. Versos de 7 a 15, aí na tela está em outra versão. Eu vou ler na minha versão, mas vejam, sobre versão eu queria falar alguma coisa também. Às vezes a gente anuncia que está com outra versão, mas quando vai ler a gente vai ver que o teor, o conteúdo é o mesmo. Ninguém ia fazer uma Bíblia diferente da outra, não era maluco para ser um adúltero da Bíblia, adulterar o texto bíblico. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Mulher e samaritana ao mesmo tempo. Aqui não tem o eu que estou colocando. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Vejam, irmãos, que ela argumenta. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando de uma água e ela de outra. Não sei se os irmãos perceberam. A água que ela está falando é natural e a que Jesus está falando é espiritual. Então Jesus quer beber dessa água espiritual e está pedindo a natural a ela. É por isso que ela diz: eu não tenho como, você não tem como me dar dessa água, porque nem balde ou nem cântaro você tem. Nem balde ou nem cântaro você tem. E nós vamos ver no final da história que aqui o argumento é preconceituoso, mas no final da história, quando o preconceito cai, a mulher chuta o balde, como diz os brasileiros, e vai beber da água que Jesus tinha. E vai beber da água espiritual. E vai beber da fé. E Jesus conclama essa fé quando diz: mulher, creia em mim. Creia em mim. Crede em mim. Ele ainda continua a nos dizer isto. Ele ainda continua pedindo que nós creiamos nele. Alguém pode até dizer: mas eu creio. Só que precisa crer e agir. E beber da água. Precisa ir diligentemente atrás dessa água espiritual. Atrás dessa água da fé. Orar sempre pedindo fé. É interessante que nós aprendemos quando somos crianças: fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. E pedimos sempre, nos professores de ABD ensinam que nós deveremos pedir a Deus que aumente a nossa fé, mas essa oração está escasseando no nosso meio. Parece que as pessoas se vangloriam de vir para a igreja, ou de se autodenominarem crentes, e estão esquecendo de que ser crente é muito mais do que se autodenominar. Se autodenominar é apenas o que a gente chama de crente nominal. Crente nominal, Jesus não está interessado nele, não. Está interessado no crente real, no crente que faz de fato a diferença, no crente que coloca em segundo, ou terceiro, ou quarto, ou último lugar as coisas seculares. Assim como essa mulher
chutou o balde e foi no final fazer o que a vontade de Deus. A vontade de Deus era que alguém reconhecesse Jesus como Messias. E ela devagarinho foi chegando o profeta primeiro. Jesus foi reconhecendo, chegou o entendimento. Chegou o marido. Chegou o marido que faltava. O entendimento é o marido, espiritualmente é o marido. Na parábola, que Jesus, esse texto pode ser considerado parabolicamente também, nós temos aí um enigma, uma surpresa, um mistério. Quem é o marido? O entendimento. O entendimento que vai guiar ela a dizer, vejo que és profeta. Então parece que as coisas estão clareando. Parece que o marido que estava ausente agora está presente. Agora chegou e o entendimento vai clareando até que ela diga das questões religiosas que existiam entre ela e os judeus, entre o povo samaritano e o povo judeu. E Jesus diz, vai chegar um momento, e é agora. Chegou mesmo, Malu, você pregou domingo a mesma coisa. E chegou o momento em que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque senão um vai falar uma língua, outro vai falar outra. Um vai falar das coisas materiais, da água, da iguá, ou então uma mineral qualquer, e outro vai falar da água espiritual, aquela que nós estamos descedentando, vindo aqui numa quinta-feira à noite. Muitos saindo do trabalho é porque tem sede. É porque tem sede de conhecimento da palavra de Deus, é porque tem sede de adorar o Senhor, de sentir o coração jorrar, fazer jorrar, seu coração ser aquele coração, reconhecer seu coração como aquele que Jesus descreveu, que ele jorrará de si mesmo para a vida eterna. O que é que nós vamos jorrar para a vida eterna? A água da iguá ou a água mineral? Essa daí mata a sede e daqui a 2 horas eu estou com sede novamente. A sede que Jesus quer que nós sejamos dessedentados é a sede de fé e de entendimento. A sede de amor, que são os 2 fundamentos, fé e amor. Fé mais fé, amor mais amor. Interessante. Como as crianças dizem coisas bíblicas, fortes e que fundamentam verdadeiramente a nossa vida cristã. Se nós, de fato, prezarmos por alimentar a nossa fé e nosso amor, nós fazemos a diferença no mundo. Não há necessidade de pregação, não há necessidade de argumentação porque é bom ser crente. Não há necessidade porque as pessoas veem, as pessoas enxergam. E veem, eu acho que está longe de 10 ainda. Eu estou olhando o relógio, mas está longe de 10. Então, eu estou no meu tempo. Então, vejamos, irmãos, que sede a gente tem, de que poço nós vamos beber. Que poço nós vamos beber? Há crentes que passam férias maratonando em seriados. Há crentes que não podem perder um futebol, se tiver um futebol, uma decisão como tem sábado, do Flamengo com o Palmeiras, ele não vem para a igreja, nem marca pastor nada na igreja sábado, porque os que gostam do futebol não vêm não. Ou seja, está na frente as coisas do mundo, está na frente as necessidades naturais. Agostinho diz que os 5 maridos que a mulher tinha era o entendimento. Mas é interessante que Agostinho fala dos sentidos naturais nossos. O ouvido, a gustação, o paladar, a vista, o olfato, o tato. 5. E é interessante que satisfazer esses desejos não
Não tem muito sentido espiritual nenhum, aliás. O sentido é que nós vamos, às vezes, até errar, porque exageramos na dose, por exemplo, no paladar, nós viramos glutão. No ver, nós pecamos, às vezes, pela concupiscência dos olhos, da carne. Nós vamos ver e vamos, no caso do homem, ver, ou no caso da mulher, ver um homem bonito, ou no caso do homem, ver uma mulher bonita, o homem casado, e ele alimenta as concupiscências da carne. Só que, quando o entendimento chega, ele nem vê, ele quer, e se vê, não alimenta. Não alimenta, porque há um outro guia, um guia superior, diferente dos que nós temos quando nascemos. Nós nascemos com esses dons naturais. Nós nascemos com a visão, com a audição, com o paladar, e nossas decisões, quando somos pequenos, ainda antes da idade da razão, se baseiam nisso. Eu quero comer aquilo porque eu gosto. Eu quero tocar em alguma coisa porque não me queima. Se queimar, eu tiro a mão imediatamente. Enfim, nós não temos muito o que pensar. É o que nos agrada e o que desagrada. Mas, às vezes, o que desagrada é mais importante do que o que agrada. E quando a razão chega, nós precisamos decidir entre o que é melhor para a gente, o que é edificante. E é por isso que nós precisamos ser casados e casados com Cristo. E casados com o Espírito Santo. O nosso esposo mandou um consolador para ficar no lugar dele enquanto ele não volta. Nós estamos aqui noivos. Nós estamos nesse processo e por isso precisamos crescer para que ele nos encontre imaculados e sem máculas. Ele quer nos encontrar de uma forma que o satisfaça, e não da forma que satisfaz a nós. Não é ele que vem nos satisfazer. Muito embora no texto que foi lido antes da mensagem, de Êxodo, sempre entre o sair do pecado, o êxodo do pecado, até chegar a Canaã prometida, nesse caminho nós temos sede. Nesse caminho nós temos necessidade de alguma água. Nesse caminho nós precisamos de Jesus orientando a Moisés para bater na rocha. E a rocha é Jesus. E a rocha é Deus. Nós precisamos dessa rocha. Nós precisamos nos dessedentar. Mas muito da nossa sede espiritual, muito mais do que da nossa sede natural. A nossa sede natural, a Iguá resolve. Eu não estou aqui fazendo propaganda da Iguá, não. Eu estou dizendo apenas que é uma coisa tão simples que basta uma taxa mensal para nós não faltarmos água em nossa casa. Se faltar, a gente liga para lá e ele vem consertar. Mas a sede espiritual é eu e Deus. Não tem pastor, não tem diácono, não tem diretoria de igreja, não tem amigo crente, não tem nada disso. O que tem é você e Deus. A sua responsabilidade de ir a Deus e dizer: Senhor, estou precisando disso. Senhor, estou precisando de dinheiro. Não tenha vergonha disso, não. Agora não saia dizendo que o Senhor é provedor somente de dinheiro, como tem os mercenários da fé fazendo isso. Então, houve a quebra do preconceito religioso e houve o anúncio que leva à fé, de 27 a 42. Eu não vou ler esse texto que é muito grande, mas quero contar a história. Quando ela reconhece, lá no fim da história, que Jesus é o Messias, ela conta: nossos pais falavam que viria um Messias, o Cristo, assim, assim, descreveu Jesus. Jesus disse: estou aqui na sua frente. É agora mesmo que você está conhecendo.
e ela viu que de fato era, creu que aquilo ali era verdade, e aí é onde há o ato mais glorioso da humanidade, que é a primeira pregação do Evangelho, em que alguém chuta o balde, deixa as coisas seculares de lado e vai para as coisas dos céus, e vai realizar a tarefa, a missão que Jesus nos designou. E vai dizer ao mundo, primeiro foi dizer aos homens de sua cidade, vejam se não é ele o Messias. Ele me disse tudo da minha vida e não quis dizer mais coisas para que eles mesmos constatassem, porque fé é constatação individual. Ninguém toma a fé emprestado do outro. Eu não posso tomar a fé do pastor Paulo para mim emprestado, e nem ele a minha. Nenhum de nós aqui pode tomar a fé emprestado, não pode dizer, como eu dizia quando eu era menino, porque às vezes com vergonha de ser crente, dizia, meus pais são crentes. E você? Eu não sei. Está entendendo? Essa questão da fé, é preciso cada um ter a sua. E é preciso que nós sejamos corajosos o suficiente para conversar com Cristo, ter esse diálogo. Esse diálogo é espetacular para nós, como modelo, como paradigma da nossa fé. Nós precisamos dizer, assumir que somos essa mulher samaritana. Essa mulher que não teve vergonha de dizer o que se passava na sua vida e que teve coragem de, mesmo sendo discriminada na sociedade em que ela vivia também, ser a primeira pregadora do Evangelho. Abandonar as coisas seculares imediatamente e sair. Uma curiosidade que eu quero dizer é que os teólogos dizem, os estudiosos, que João estava presente também. João foi um dos que não foram, e ele tem o costume de não se colocar nas histórias. Em muitos lugares da narrativa joanina, ele estava presente e ele não se autodenomina como presente como no cenário da história. Ele é apenas o narrador, mas ele deveria estar ali, até porque, para narrar com detalhes como ele narrou, ou Jesus contou a ele com muito detalhe depois, ou ele estava presente mesmo. Mas isso é irrelevante, se João estava ou não estava. Relevante é que os discípulos, quando voltaram, também aprenderam com Cristo. Porque Cristo diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E eu diria nessa noite aqui, a comida que Jesus tem que nós não conhecemos é a que precisamos mais. É a comida que Ele tem para nos dar. O alimento espiritual, como nós dizemos. Eu disse hoje ao pastor, quando ele perguntou o título da mensagem, eu disse, ore por mim, pastor. E ele disse... E ele fez uma oração já no WhatsApp, dizendo que Deus me desse condição de alimentar a igreja espiritualmente. Uma responsabilidade tão grande que eu me tremi. Que quem alimenta a igreja, de fato, é Cristo. Mas a gente está aqui representando-o. E por isso que ninguém deve vir para aqui levianamente. Ninguém deve vir para aqui fazer brincadeiras. Tudo que eu disse aqui a título de brincadeira foi só para descontrair um pouco, mas ressalvando que o eixo da mensagem é sério e é esse anúncio que leva à fé, que a mulher foi lá dizer aos seus conterrâneos, de fato trouxe os seus conterrâneos para Cristo, e eles fizeram com que, apesar do preconceito contra os judeus, Jesus ficasse 2 dias em Samaria, em Sicar. E Jesus deixou ali uma multidão de crentes. Ou seja, Jesus não almoçou naquele dia, pelo visto da narrativa. Quando convidaram os discípulos, disse, trouxemos comida aqui, agora tem comida muito aqui, venha cá, mestre, comer. Ele disse, eu estou me alimentando de uma comida que vocês não conhecem.
Qual é essa comida? Fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade daquele que me enviou deve ser o meu melhor cardápio e o seu melhor cardápio. Que você sempre repita esse fazer a vontade do quem lhe enviou. Agora, se quem lhe enviou ou ninguém lhe enviou, você não tem nem o que comer. Você está sem dinheiro para entrar nesse restaurante. Mas se Deus o enviou, se alimente do alimento que Ele tem para nos dar. Tanto agora como sempre. Amém? Amém. Acho que foi até curto. Malu? Nós vamos cantar enquanto nós vamos dedicar os dízimos e oferta. Antes disso, eu quero orar, só agradecendo a Deus por ter me conduzido nesse momento, um momento tão sério. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu não desampara os Teus, Senhor. Nós estivemos aqui um ano depois de termos um infarto, Senhor. 10 meses depois, mais precisamente. Tu sabes a fome e a sede que tem de pregar o Evangelho, Senhor. Tu sabes que a responsabilidade também é muito grande, mas Tu providenciaste esse momento, Senhor. Não sei se fui a contento, mas quero agradecer de qualquer forma pela oportunidade que tive e que os irmãos que ouviram possam aproveitar de alguma forma dos alimentos que Tu nos deste nessa noite. Em nome de Jesus, amém.